O nosso tema é espionagem e o direito à privacidade. Bom, o tema é importante e é um tema interessante porque ele desperta curiosidade numa série de coisas. Eu já fiz essa palestra em Campinas, na OAB em Campinas, e quando viram o tema, me convidaram para vir falar com vocês aqui, contar alguma coisa sobre isso. Então, veja o seguinte, espionagem. Eu vou falar espionagem no sentido amplo, naquele sentido de querer saber da vida dos outros. E por que a espionagem é importante nos dias de hoje, mais do que em quaisquer outros dias no passado. Porque quando a gente fala espionagem, todo mundo pensa em espionagem internacional. Mas não é isso não, nós temos espionagem para tudo. E não é só aquela questão do mexerico, da fofoca das comadres, não. É gente que fica olhando no buraco da fechadura mesmo para ter alguma vantagem. A motivação dos espiões. Quais são as motivações dos espiões? Os espiões têm razões pessoais para ser espiões. Às vezes, são espiões por questões amorosas. Isso é melhor. Você gostou, né? Quando a gente fala isso, fica sempre bom, né? Tá aí. Mas nós temos espiões por razões amorosas, temos espiões por razões de convicção política ou convicção religiosa também, tá certo? E temos também as razões profissionais. O sujeito é de profissão agente secreto, ou é espião por profissão. Uma das outras razões pessoais, então, também é o quê? Aquela que é o intuito de vantagens ou de lucro. E intuito de vantagem, gente, ou de lucro, não é ganhar dinheiro para fazer, não. Eu vou espionar a empresa, porque se eu fizer isso, em vez de fulano de tal ser promovido, eu vou ser promovido. Então, isso acontece, e acontece com frequência, muito mais do que vocês pensam. E quem é o espião? O espião, em termos gerais, ele pode ser um traidor ou um herói, depende de quem está vendo. Na espionagem internacional, isso a gente vê muito, se o espião é traidor ou se é um herói. Eu vou citar para vocês exemplos depois. Nós temos o direito à privacidade instituído no mundo inteiro. Quase todas as constituições falam em direito à privacidade. E um autor alemão, Huberman, ele fala que você tem a privacidade íntima, aquela que você não conta para ninguém, nem mesmo para Deus. Você não vai contar aquilo porque não é para contar mesmo, certo? Depois você tem a intimidade privada, que é aquela que o seu círculo de amigos, ou algumas pessoas que você tem confiança, você conta para eles. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fiz qualquer coisa assim. E depois você tem a celebridade, a pública, que é mais ou menos aquela das celebridades. Então porque o Kaká está brigando com a mulher dele, ou já brigou, não sei também, né? Até porque fulano fez isso, porque o outro é homossexual, cada coisa tem de tudo. E a proteção internacional da privacidade consta na Declaração do Direito do Homem, da ONU, de 1948, em vários pactos internacionais que o Brasil firmou. Você muda para mim, Igor, por favor? E no Brasil consta da Constituição Federal. Você aperta o negócio aí que deu uma bagunça. Opa. Olha, vamos lá. Tá. Olha, porque eu com isso daí vou te contar, viu? Vocês contem comigo para fazer bagunça. Se fosse eu já estava perdido. Mas veja o seguinte, no Brasil você tem a privacidade no artigo 5º, que é o artigo dos direitos, direito do homem, não é nem de direito do cidadão. Na Constituição são direitos do homem e da mulher, né? Naturalmente. Aliás, eu não sei, vamos falar direitos do homem? Vamos falar direitos humanos, é melhor, né? E aí fica tudo para todo mundo, né? Mas, veja o seguinte, então nós temos direito à segurança, à intimidade, à vida privada, à honra, a casa nossa não pode ser violada, e correspondência e comunicações. Existe isso ainda no Brasil? Só para contar para vocês uma coisa. Se eu quiser a declaração, como é que você chama? Antônio Sérgio. Antônio Sérgio, se eu quiser a sua declaração de bens, fui informado que, em frente à Justiça Federal, estão vendendo a declaração de bens. E aqui no viaduto Santa Efigênia também. Certo? E tem uma grande coisa, hein? Diz que o mercado baixou, o preço está menor agora. Vocês
Já pensaram, gente? Isso é espionagem. Também é espionagem. E o que tem a espionagem? A espionagem, ela invade, primeiro, a privacidade pessoal. Vamos falar só da pessoal. Quais os riscos que envolve? Então, você tem, por exemplo, a vida íntima sendo espionada. Alguém chega para uma senhora e fala, minha senhora, a senhora é costureira, a senhora tem declarado sua renda, a senhora não tem renda, mas a senhora comprou um apartamento de 600 mil reais. Como é que a senhora comprou isso? Apertam essa mulher, tudo mais, ela vai acabar dizendo, não, porque foi, antigamente era coronel que paga, agora eu nem sei mais quem, certo, que comprou. Daí vão fazer o quê? Chantagem com essa pessoa, ou vão fazer mais ainda outra coisa. Ou vão pegar a declaração dessa pessoa, a declaração de bens, e sequestrar. Não a ele, pode sequestrar alguém da família. Quer dizer, é um risco que nós corremos. O outro risco que existe também é esse da segurança patrimonial também. E os fins políticos. Os dossiês de época eleitoral. Vira e mexe, vocês vejam que, não, porque fulano fez isso, porque comprou bem tal. Isso é violação da privacidade também, da intimidade. E isso daí só poderia acontecer em tese, naturalmente, de acordo com a lei, que no Brasil vocês sabem que lei e Constituição são rigidamente respeitadas, né? Vocês sabem disso, né? Quer dizer, só se pode conhecer alguma coisa nossa com ordem judicial, na correspondência e tudo mais. Eu não sei, parece que tem gente que não escutou isso ainda, então não tem certeza disso. E faz as besteiras que tinha direito a fazer. Tinha direito? Não tinha direito, mas faz. A espionagem sempre existiu. Na Bíblia nós já temos espionagem. Eu vou recordar, porque eu não sou religioso, gente, mas a Bíblia tem coisa interessante, principalmente o Velho Testamento. Eu gosto muito do Velho Testamento. Entendeu? O Novo não, o Novo é tudo santo, tudo mais, não é meu caso. Eu sou Agostinho, mas não sou Santo Agostinho, não. Não é meu caso. Mas no Velho Testamento, Josué, que sucedeu a Moisés dentro da história do Velho Testamento, ele foi tomando as cidades da Judéia, hoje parte Palestina. E ele foi tomar Jericó. E Deus vai a ele tinha um bom aliado, Deus ajudava para burro, viu? E falou, olha, Josué, você vai tomar Jericó, mas Jericó é uma cidade muito forte, tem uma muralha espetacular, tudo mais. Não, você pega o seu povo, e pega esse povo e fica com eles, e dizem a ele o seguinte, eu não quero barulho deles durante 7 dias, e quero que eles atendam todas as preces e tudo mais dos sacerdotes. Então, faça isso, e no 7º dia, você pega 7 dos sacerdotes com as suas trombetas e vai na frente da muralha, e você pega esses 7 sacerdotes, eles vão tocar as trombetas e o povo todo vai gritar. E você vai ver o que acontece. Foi isso que foi feito. Mas, antes disso, o que precisava fazer o nosso amigo Josué? Ele precisava saber o que tinha na cidade também, né? O que eu vou fazer? Deus está ajudando, mas vamos lá, né? Ele manda 2 espiões para Jericó. E os 2 espiões vão, então, e vão lá e fazem contato com uma senhora de vida alegre. É bom falar isso, né? Para não usar outro termo, né? Então, e faz e tudo mais. E Josué, quando vai haver o ataque, então ele diz o seguinte, vão lá e avisa essa senhora para sair com a família de Jericó. E no 7º dia, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas e o grito, os brados do povo judeu, tocam e gritam e caem as muralhas. O muro cai, não sei se vocês sabiam disso. É uma história bonita, viu? Difícil de ler, né? Difícil. Porque a Bíblia também é meio chatinha de ler. Cá entre nós não é essas coisas também, não. Mas é uma história que vale a pena a gente ler. Bom, espionagem na história antiga, agora eu vou falar uma coisa que vocês sabem bem, que é os 300 de Esparta. Acho que todo mundo já viu o filme, está passando filme de montão. O que acontece? Os gregos vão lutar contra os persas, que são liderados por Xerxes, que aliás o Xerxes era o, como é que chama? O Santoro brasileiro. Era ele, né? Completamente diferente, mas era ele. E levam então, mas os gregos liderados. Eram muitos gregos, mas o exército persa era muito maior. Mas os gregos, então, saem, ficam só os 300 de Esparta.
Esparta era um povo guerreiro. Não sei se vocês sabem alguma coisa de Esparta, mas só para dizer, a criança com 7 anos era tirada de junto dos pais. E era, então, pertencia ao Estado. E ia ser treinada para ser guerreiro. E guerreiro mesmo sofrendo penas, um tratamento horrível, mas iam ser guerreiros. E Leônidas, que era o rei de Esparta, então, fica com o comando dos 300 de Esparta nas Termópilas. Termópilas significa, em grego, portões quentes. Era uma coisa termal, água quente, mas era um desfiladeiro pequenininho. E os 300 de Esparta, então, lutaram contra o exército de Xerxes, que tinha, entre outros, os 10.000 imortais. Os 10.000 imortais era a tropa de elite dele. E eles vão resistindo sempre, e os persas não passam. Mas aí aparece alguém que vai ao Xerxes e fala, olha, eu tenho, não vai dizer assim, eu tenho uma dica para vocês. Se você me der algum, eu digo como é que você pode vencer o Leônidas. E ele mencionou, então, que tinha um atalho por trás, que ele atacaria os persas por trás. Os persas atacariam os gregos por trás. Fui até procurar o nome dele. Heródoto é o grande historiador grego. E ele chamava Epíotes. Viu, gente? Só fui procurar o nome de curiosidade. Sabe o que é ser teimoso? Falar, esse cara deve ter um nome, né? E tinha. Epíotes. Bom, passa para mim para frente. Depois, as guerras sempre tiveram grandes espiões. Na primeira grande guerra, que é de 14 a 18, século passado, gente. A maior parte de vocês nem nasceu no século passado, que eu sei. Tá? Mas vamos lá, século passado. Então, Mata Hari. Quem era Mata Hari? Essa moça bonita aí, não está tão bonita, não está bonita assim. Ela dizia que era uma princesa javanesa, de Java. Mas, na verdade, ela era holandesa. Mas vinha e dançava danças exóticas. E se apresentava na Europa com as danças exóticas. E era caso de oficiais austríacos. Bom, vamos lembrar da guerra de 14 e 18. Quem lutou nessa guerra? Você lembra, né? Bom, mas também ele estava... Você estava lá também, não? Nós dois podíamos estar, hein? Não dá, 14 e 18, nem nós. Mas o que aconteceu nessa guerra? A guerra era do Império Austro-Húngaro e da Alemanha contra a França e a Inglaterra. E nessa guerra, ela tinha caso dos dois lados, com os dois, com oficiais dos dois exércitos, tanto do austríaco e do alemão, que era o Kaiser, que era o imperador alemão. A Alemanha já era império nesse tempo, e eram com gente do exército francês, e oficiais altamente colocados. Bom, acontece que ela foi desmascarada, acharam realmente que ela era, até hoje se discute se ela era espião ou não, entendeu? Se ela passava segredos de um para outro e de outro para outro, mas passava. E foi condenada à morte. Muito bonita, então só vou falar da morte dela. Ela foi condenada a fuzilamento, a morrer por fuzilamento. E a pena dela, para ser cumprida, como é que foi então? Primeiro, há 3 lendas sobre isso. Primeiro é que vocês sabem que no pelotão de fuzilamento, normalmente a pessoa que vai ser fuzilada coloca uma venda nos olhos. Ela não quis a venda. Mas dizem que os soldados queriam ter a venda nos olhos. Para numa... Certo? Bom, primeira lenda. A segunda lenda é que ela mandou um beijo, quando estava para ser fuzilada, mandou um beijo para os soldados que estavam no pelotão de fuzilamento. E a terceira lenda, que é a melhor de todas, naturalmente, ela abre o casaco e está inteiramente nua. E daí, então... Mas alguém acertou uma bala nela, por engano. Deve ter sido por engano, né? Mas mataram a Mata Hari. Bom, essa é uma delas. Outro caso de espionagem famoso, isso aqui eu até trouxe para vocês uma fotografia de um telegrama cifrado. É o seguinte, o ministro das Relações Exteriores do Império Alemão, Zimmermann,
manda para o seu embaixador no México um telegrama dizendo o seguinte: olha, nós vamos começar a guerra submarina. E para começar a guerra submarina, ou seja, estou falando, gente, de 1917. Guerra submarina era um negócio que quase ninguém conhecia, submarinos e tudo mais. Nós vamos começar a guerra submarina. E você que está no México, eu quero que você faça o seguinte: nós queremos que os Estados Unidos não entrem na guerra. Os Estados Unidos tinham o Woodrow Wilson como presidente, que era, nos Estados Unidos existia a corrente isolacionista. Não queriam meter os Estados Unidos na guerra de jeito nenhum. Mas o Wilson era um dos que não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas ele falou: nós não queremos, mas se eles entrarem, vê se você convence o presidente do México a entrar na guerra contra eles e invadir e recuperar os terrenos do México. Porque eu não sei se vocês sabem que as terras do Arizona, do Texas e do Novo México eram terras mexicanas, antes de serem tomadas pelos americanos. Então, você vai recuperar isso daí. Acontece que a contra-espionagem alemã, a espionagem britânica, os ingleses, decifraram o código deles. Decifraram o código, mas não podiam dizer para os americanos que tinham decifrado, porque senão, daí para frente, eles não iam mais decifrar mais nada. Então, o que fizeram? Acontece que a mensagem foi mandada por 3 vias. Uma, através da embaixada em Washington, uma embaixada que, como ainda os Estados Unidos não estavam na guerra, a embaixada alemã podia trabalhar em Washington ainda. Outra mandaram pelo Western, a companhia de telegramas. E mandaram o telegrama assim, cifrado. Tá? E daí eles puseram, os britânicos puseram alguém na agência dos Correios mexicano e falaram que por ali eles tinham decifrado e passaram a mensagem para os Estados Unidos. Isso deu uma revolta muito grande nos Estados Unidos e ditou a entrada na guerra. Inclusive porque os submarinos alemães já teriam invadido, torpedeado vários navios americanos. O primeiro navio americano, não sei se vocês já ouviram falar no Lusitânia. Ouviram falar no Lusitânia? Lusitânia era um transatlântico de luxo, e naquele tempo, gente, só se viajava, não tinha avião, né? E você tinha que sair da Europa para os Estados Unidos, ou para o Brasil, eram quase 3 meses de viagem. O Lusitânia era mais rápido, ele chegava acho que em 1 mês e meio. E torpedearam esse daí, que ele saiu de Nova York, e ia para Londres, e foi torpedeado e morreram. Não morreram 1.300, 1.400 pessoas, mas tinha 100 e tantos americanos lá dentro. Então, já foi a primeira coisa. E depois eles torpedearam outros navios. Então, os Estados Unidos entraram na guerra. Mas graças ao quê? Ao trabalho de espiões em relação ao telegrama Zimmermann. Isso na Primeira Grande Guerra. Segunda Grande Guerra, 39 a 45. Eu já era nascido. Mas também não é nada, tinha 2 anos de idade, gente. Também eu ia fazer 2 anos quando começou, não tinha nem feito ainda, nem sabia, viu? Falava da Polônia, que a guerra. Você sabe como. Deixa eu ver alguém que entende disso daí. Meu caro, você aí no fundo. Você sabe como começou a Segunda Grande Guerra? Não, não foi. Isso foi em 7 de dezembro de 41, o ataque a Pearl Harbor. Mas é outra coisa. Vamos lá pegar mais alguém que não tenha vivido aquele tempo. Você também não viveu, né? Você que está mascando chiclete aí. Nada. Quem? Deixa eu ver quem mais. Você. Está com o dedo na boca. Niente. Também nada de novo. Você. Isso. Isso. Certo. Foi isso. Tá. Hitler invadiu a Polônia. Aliás, tem uma coisa interessante que eu vou mencionar depois, mas menciono já também. Ele invadiu a Polônia. E por quê? Porque disse que os poloneses atacaram uma cidade, um posto militar alemão, e com isso daí, então, ele se sentiu justificado para invadir a Polônia. Na verdade, a história não é bem essa.
Na verdade é que ele montou fez um batalhão alemão se vestir de polonês, atacaram essa cidade, esse posto era um posto de rádio alemão até. Atacaram um posto de rádio, não era posto de telégrafo, naquele tempo não tinha rádio também. E atacaram o posto, e o posto reagiu e deixaram um morto lá. O morto polonês era já um prisioneiro deles, que era um polonês mesmo, entendeu? Que estava lá. Então, esse foi o pretexto dele para invadir a Polônia e começar a guerra. Porque eles achavam que a França e a Inglaterra, que tinham uma aliança com a Polônia, não ia entrar na guerra de jeito nenhum. Só que as duas entraram. E começou a Primeira Grande Guerra. Perdão, a Segunda Grande Guerra, que durou de 39 a 45. Espiões aí, então floresceram espiões, eu vou só mencionar alguns para vocês. O primeiro deles foi, a ser mencionado ali, é o Cícero. Quem era o Cícero? Cícero era o camareiro do embaixador inglês na Turquia, em Ankara. E esse Cícero fazia o seguinte, ele entrava no gabinete, aliás, no quarto do embaixador. O embaixador era chegado num uísque. Então, estava dormindo. Bom, há duas histórias. Uns dizem que é isso, outros dizem que não. Ele entrava com o cara acordado porque o inglês lá com ele tinha um caso. Mas vamos ficar no outro que é melhor, né? Ele entrava, tirava as fotografias, fotografava tudo que tinha, de documentos essenciais, e passava para o embaixador alemão, para a embaixada alemã. Bom, isso foi a história que se contou. E realmente parece que isso aconteceu. Então, ele passava isso para a embaixada alemã, e inclusive ele passou para a embaixada alemã os planos de invasão dos aliados. Aliás, foi outro dia, deve ter visto no jornal, 6 de junho de 1944, houve o desembarque na Normandia das tropas aliadas. A guerra, quem era que estava na guerra? De um lado era a Alemanha, o Japão, e existia também a Itália, que depois deixou. Era o chamado eixo, o eixo de ferro. Eram as três. E os aliados eram a Inglaterra e a França. Depois entrou também os Estados Unidos. Mas até Pearl Harbor, até 7 de dezembro de 1941, o Japão ainda não tinha atacado. Mas ele passa, então, os planos, e esses planos chegam a Hitler. E acontece o seguinte, que Hitler, que era o Führer, era o presidente, o mandão da Alemanha, não acreditou. Achou que estava muito elaborado aquele negócio. Então, houve o desembarque na Normandia, aí sim já os americanos estavam na guerra também, mas foi um caso de espionagem famoso. E, na verdade, bem, os franceses dizem sempre cherchez la femme, procure a mulher. Que ele tinha lá uma amante também. Dizem que ele era feio para burro, mas era baixinho, cabeçudo, tudo mais. Mas tinha um caso com uma mulher que também passou para os ingleses a informação de que ele era espião. Só que os ingleses também não acreditaram. Ninguém acreditava em ninguém, né? Espião é espião. Ninguém vale nada para nada. Bom, mas foi um espião desse. O outro foi o Almirante Canaris. Esse não era espião. O Almirante Canaris, eu coloquei o nome dele aí porque ele foi muito importante, porque ele era o comandante da Abwehr. A Abwehr era o departamento de informações da Alemanha. Ele tinha o cargo equivalente a ministro. E ele, então, era quem dominava toda a espionagem e contra-espionagem alemã. E dizem que ele, vendo, primeiro, aquele golpe que os alemães deram para invadir a Polônia, ele não gostou. Ele era prussiano, regido por princípios morais, e falou, não, isso não é possível. E se opunha a Hitler. Houve um atentado contra Hitler alguns anos depois, em 1944, e nesse atentado ele foi implicado. Foi preso e foi depois, então, enforcado. Mas era da Abwehr. E a Abwehr tinha uma pendência contra a Gestapo. A Gestapo, que era o departamento de inteligência dos SS, que eram nazistas fanáticos. Ele não era nazista.
Depois dele, tivemos também na Alemanha o Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen, o apelido dele era The Grey Fox. Ele comandou também o serviço de espionagem alemão no fim da guerra, só que quando a guerra estava terminando, os alemães eram contra a Rússia, de um modo geral. Então, o que fez o Reinhard Gehlen? Passou-se, acabando a guerra, os americanos foram atrás dele e conseguiram que ele fizesse, então, passasse a organizar o departamento de inteligência ou de espionagem, o departamento de espionagem alemão, já agora sim da Alemanha Ocidental, não da Alemanha Oriental. Vocês que são mais novos talvez não saibam, mas antigamente nós tínhamos a cortina de ferro. Cortina de ferro foi uma expressão que Winston Churchill bolou para dizer que tinha caído sobre a Europa uma cortina de ferro. Porque daqui para a Europa Ocidental era uma coisa, a Oriental era outra. E a Oriental era tão difícil, realmente, era comunista. Eu fui a Berlim em 1981. Foi até interessante. Lá em Berlim, eu estava em Berlim. Berlim ficava no meio da Alemanha Oriental, comunista. Então, mas ela era dividida em 4 zonas. Tinha a zona inglesa, a zona francesa, a zona americana e a zona russa. Estava lá então, eu falei, bom, vou visitar Berlim Oriental, né? Peguei um ônibus de turistas, fui lá com um amigo meu que trabalhava aquele tempo em Washington, na embaixada brasileira em Washington, e era já influenciado pelos americanos. Não, sim, vamos correr risco. Eu falei, que nada, a gente vai, não tem problema, é pegar o ônibus e ir. E fomos realmente de ônibus. Ali tinha o chamado Checkpoint Charlie. O Checkpoint Charlie, que era da zona americana para entrar na Berlim Oriental, você entrava, quer dizer, o ônibus ia até lá, você tinha um labirinto que o ônibus entrava, virava 90 graus, virava mais 90 graus, virava, e a hora que você descia do ônibus, o que acontecia? Você descia, o cara pegava, o guarda da Alemanha Oriental, pegava o seu passaporte, olhava no passaporte, olha, 5 vezes fizeram isso comigo. Olhava no passaporte, olhava na minha... Eu ia só visitar o museu, viu? Olhava no passaporte, olhava na minha cara, olhava no passaporte, olhava na minha cara. E, enquanto isso, estavam fazendo o quê? Estavam desmontando todos os painéis do ônibus, com chave de fenda, tudo mais, para ver se tinha alguma coisa escondida ou alguém escondido. E passava ainda um espelho debaixo do carro para ver se tinha alguma coisa, debaixo do ônibus. Bom, entramos. Muito bonita a entrada, porque a gente entra assim, tinha um regimento de tanque russo do lado de cá, outro regimento russo do lado de lá. Bom, mas chegamos até lá, tudo mais, fomos ver o museu. Aliás, desculpem, não é que eu seja pró-americano, mas vocês conhecem os alemães. Alemão com um copo de cerveja está sempre contente, está sempre alegre. Não um copo com aquele litro de cerveja na mão. Fomos tomar uma cerveja na margem do rio, separados nós, os turistas, dos alemães. Os alemães orientais, tudo lá, todo mundo assim, ó, olhando para a cerveja. Nós fazendo um barulho e tudo mais, esperando que os alemães fizessem. Não podíamos nem conversar com eles. Bom, tudo bem, fizemos, saímos depois, vimos o museu, pegamos o ônibus, mesma coisa, Checkpoint Charlie para entrar. Os russos, passaporte, olhou para mim, olhou lá, olhou para mim, olhou lá, desmontaram de novo o ônibus todinho, para ver se tinha alguma coisa, e no fim passamos sem nada. Tudo bem. Só que aquele estado nervoso de todo mundo, né? Você já pensou? Você está num ônibus desse... Daí, quando passamos, o palhaço aqui, né, tinha que fazer uma piada, né? Fiz em inglês, mas... Né? Atenção, todos vocês agora podem passar na embaixada britânica e pegar a sua carteirinha de agente secreto 007. Era o jeito, né? Mas o Gehlen, ele teve o apelido de Grey Fox e foi realmente quem depois montou o serviço secreto alemão, que eu vou mencionar para frente ainda. Outro agente secreto que houve, espião, foi o King Kong. Era o apelido dele. Quem era o King Kong? King Kong, o nome dele era Christopher Lindemann. Era um holandês que era o chefe da resistência holandesa contra os nazistas. Sujeito de 130 quilos, 1,98 m,
E era o maior sucesso com as mulheres. Mais um que também era o maior sucesso com as mulheres. Mas acontece que os nazistas prenderam uma das amantes dele, e prenderam o irmão dele. E ele então foi discutir com os nazistas, e os nazistas então, o termo é bonito, hein? Cooptaram para que ele fosse agente duplo. Ele então ficou agente da resistência, mas era o chefe da resistência holandesa contra os alemães, mas era também o espião alemão. E diziam que ele era lendário, porque eles iam fazer os ataques, matavam todo mundo, só ele escapava. Os alemães matavam todo mundo, mas ele escapava sempre. Então foi assim até que foi verificado que ele era espião mesmo. Os ingleses verificaram e o prenderam. Ele foi preso então e se suicidou na prisão. Suicídio interessante, porque ele se suicidou, segundo consta, tomando 180 pastilhas de aspirina. Bom, não sei se a aspirina mata. No caso, ele deve ter matado, né? Ele, e quem estava com ele era uma das amantes dele, que era enfermeira, que ele conheceu lá. Mas o cara era bom, viu? Devia ser muito bom, muito bem dotado, antes de mais nada, né? Porque daí, então, o que aconteceu? Você gostou dessa, né? Mas a amante dele e tinha tomado 80 pílulas de aspirina só, então essa não morreu, foi salva. Então, tudo bem. Mas o King Kong tinha passado informações. Vocês assistiram o filme Uma Ponte Longe Demais? É um filme sobre a Segunda Guerra, que é a Operação Market Garden, do Marechal Montgomery, que era o comandante das tropas britânicas, mas era também era uma operação conjunta americana, canadense, britânica e polonesa. E mais alguém, franceses livres também, que era sair de Antuérpia e chegar cruzando o Reno, tomando a ponte de Arnhem, que está ali adiante. Só que o King Kong viu como chefe da resistência holandesa, ele tomou conhecimento disso e avisou os alemães. Os alemães, então, concentraram tropas, principalmente tropas blindadas, tanques de guerra, e conseguiram, então, brecar as tropas aliadas em Arnhem, que eles não passaram. Tomaram a ponte até, mas não conseguiram manter a ponte. Então, foi um episódio que teria, se os aliados tivessem passado a ponte, a guerra terminaria antes. Eu estou falando de setembro de 44. A guerra, vocês lembram bem, terminou em maio de 45. Mas seria a ideia de terminar a guerra antes. Mas ele passou essa informação. Finalmente, nós temos o triciclo, Duško Popov. O Duško Popov era um agente inglês, era um agente duplo, inglês. Ele espionava para os alemães e para os ingleses. Os alemães o pegaram primeiro, mas ele estava a favor dos ingleses. E ele, então, foi trabalhar para o serviço secreto inglês. E trabalhando no serviço secreto inglês, inclusive, quem o conheceu foi o Ian Fleming, que é o autor do 007. O Ian Fleming conheceu lá tudo mais, e depois perguntaram para ele, escuta, você tomou o Duško Popov como seu personagem para fazer o 007? Ele falou, não, ele não podia, porque a lei britânica de sigilo, ele não podia dizer o que era. Então, ele não falou nada. Falou, não tem nada disso e tudo mais. Mas, na verdade, o Duško Popov, depois, escreveu até uma autobiografia dele depois, tudo mais. Mas, e ele recebeu dos alemães o apelido de triciclo, codinome, né, que falam, nome de código, né? Sabe por quê? Porque ele não ia para a cama sem ter ao menos mais 2 mulheres com ele. Então, o 007 nasceu disso também. Então, era o triciclo. São nomes que a gente vai vendo assim. Aqui até uma foto. Olha lá. Não era nada demais, né, gente? Ó, eu prefiro o James Bond como era, né? Não os do cinema. Mas ele chegou, inclusive, a ser caso da Danielle Simon, se eu não me engano, que era uma artista americana. E ele foi ainda, eu volto um pouquinho ainda, ele foi ainda inspirador
de vários livros do Graham Greene, do John le Carré, sobre espionagem. Teria sido ele também o exemplo usado para esse filme na literatura. Agora sim. Bom, acaba a guerra e nós temos então o quê? Aquilo que se chama a Guerra Fria. A luta, não a luta, mas as esferas de influência russa, comunista, e ocidental, Estados Unidos. E na Guerra Fria, o que valia a pena naquele tempo? Era a questão da energia atômica, da bomba atômica. Os Estados Unidos tinham tido a bomba atômica, tinham explodido essa bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e acabado a guerra ali com isso. E os russos não tinham, mas os russos queriam saber como fazer. Eles estavam também pesquisando bomba atômica, mas não conseguiam fazer a... Desculpa, eu vou usar o termo agora, que eu mesmo não sei se está... Fisão nuclear, né? Ou é fusão? Fissão. Fissão nuclear, quer dizer, romper o núcleo de um átomo de tal maneira que você tivesse a reação em cadeia que explodia a bomba. Então, dois americanos, os Rosenberg, Julius e Ethel Rosenberg, passaram os segredos atômicos para a Rússia. Foram, depois, pegos, condenados e foram condenados à morte. E foram executados, então, em Sing Sing, em 1953. Veja que nós falamos de 46 a 53. Outro espião famoso foi o Kim Philby. O Kim... Bom, tanto faz. O Kim Philby era agente duplo também, era do Serviço Secreto de Sua Majestade, mas espionou também para os russos. E passou para eles uma série de segredos. Acabou sendo denunciado, mas fugiu para a Rússia. E quando morreu, ele recebeu, inclusive, o título de Herói da União Soviética. E foi usado também para vários livros. Usado pelo Graham Greene no Terceiro Homem, e o John le Carré, Tinker, Tailor, Soldier and Spy, em 1974. Outro espião que houve também, agente duplo, foi o Georgy Markov. Georgy Markov era russo, espionou a favor da Inglaterra, e aconteceu o seguinte: ele estava na estação de metrô um dia, e uma pessoa chegou perto dele e deu uma espetadinha nele com o guarda-chuva. A ponta do guarda-chuva estava envenenada. Ele morreu ali. Então é o nome que ficou na história. Tem muito mais espião, viu, gente? Olha, estou passando para vocês espiões reais agora, não estou falando da literatura, não. Depois nós temos aqui a espionagem na história do Brasil. Primeiro espião que a gente lembra. Joaquim Silvério dos Reis. Eu ia falar Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, né? Mas não é. Joaquim Silvério dos Reis. Ele fez o quê? Ele denunciou ao Visconde de Barbacena, que era o governador de Minas Gerais. O Brasil, naquele tempo, era colônia, ele tinha o vice-rei, que era o tio do Barbacena, até era Vasconcelos. E, gente, é que eu vou escrever um livro sobre isso também, viu? Deu tanto trabalho essa porcaria, que eu estou levantando tanta coisa, que então eu acho que vai ter que sair um livro, não tem jeito. Mas o Joaquim Silvério dos Reis, ele era devedor para a Fazenda Real. Devia dinheiro para burro. Então, ia ter a derrama. Não sei se vocês lembram do grupo escolar, da derrama. O que era a derrama? Era um imposto que a coroa portuguesa ia lançar, que equivalia a... Alguém lembra de quanto? 20% ou 25%? Quanto? 5%? Um quinto. É que a minha matemática é matriz, eu sabia que era um quinto. Mas eu falei, um quinto é 25 ou é 20? Burrinho é isso que dá, né? Por isso que eu fui ser advogado, para não fazer muita conta, viu? Só conta de honorários. Daí é diferente. Né? Mas, veja o seguinte, eu me atrapalho até com as contas de honorários, viu, gente? Mas ia lançar esse imposto e era o motivo, então, da luta contra... eles iam ter a população de Minas Gerais a favor deles numa revolução para acabar com o domínio português e instaurar, inclusive, o Tiradentes queria uma república. Bom, era isso que ele ia fazer. Só que a derrama foi cancelada pelo Visconde de Barbacena, porque disseram, o ministro Melo e Castro, até português, falou, olha, só se o povo
se eles aceitarem. E não aceitavam. Ele era devedor mesmo, devia bastante. E ele foi ao Barbacena e fez o seguinte: olha, me dá um jeitinho aí, que eu tenho umas coisas para te contar. E contou, então, denunciou, traidor, né? E denunciou, então aconteceu o episódio de Tiradentes. A prisão dos Inconfidentes Mineiros e a morte de Tiradentes, a execução dele e tudo mais. Bom, e daí o que aconteceu? Traidor ou herói? Lembra que eu falei lá atrás? Traidor ou herói? Por quê? Em Portugal, ele recebeu um título de fidalgo, recebeu uma tensa é uma pensão a vida inteira, e recebeu ainda o comando de tropas no Maranhão, aqui no Brasil. Certo? Vejam que para ele foi bom resultado, né? E herói em Portugal, aqui traidor, lá herói, tá certo? Como também o Kim Philby, que eu falei para vocês, traidor na Inglaterra e herói na Rússia. Depois nós temos também outro caso na história. Bom, eu mencionei ali o Duílio Batistoni, que é meu companheiro na Academia Paulista de Letras e na Academia Campinense de Letras, que escreveu um artigo, então, que ele menciona isso daí. E nós temos também, depois, Domingos Fernandes Calabar e a invasão holandesa. Bota a fotografia, parece que agora tem a fotografia dele. Esse é o Joaquim Silvério dos Reis. Outra. Esse, o Domingos Fernandes Calabar. São quadros pintados, devem ser eles, né? Vamos acreditar que seja, né? Tá? Mas o que acontece, então, com Calabar? Calabar foi traidor na invasão holandesa e defendeu os holandeses. E depois ele foi pego pelos portugueses, porque o Brasil era Portugal ainda. E por que a invasão holandesa? Acontece o seguinte, é que, naquele tempo, Portugal era quem mandava no Brasil. O Brasil era colônia portuguesa. Mas em 1680, olha, eu sei que tem 80, que se é 580, vocês vão procurar depois, tá certo? Mas Portugal morreu o rei Dom Sebastião, né? Que morreu em Acalça-Quibir, se não me engano, e com isso daí, quem assumiu foi o tio dele, que era Filipe II da Espanha, era um rei espanhol. E esse rei espanhol, então, a Espanha não batia com a Holanda, porque a Holanda e a Espanha viviam disputando. Então, houve invasão holandesa aqui no Brasil. O Calabar, então, traiu os... Ele estava a favor vamos chamar de brasileiros, né? Dos brasileiros. E trabalhou para os brasileiros bastante, mas depois ele mudou. E começou a atrair para os holandeses. Por quê? Ele conhecia todos os lugares de lutas e tudo mais, conhecia as tropas que existiam e, além disso, ele também precisava de dinheiro. Dizem que ele era contrabandista e tudo mais, então ele também ia receber alguma coisa. Mas acabou sendo preso e foi executado em Alagoas, em Porto Calvo. Ele foi garroteado. Na Segunda Grande Guerra, nós tivemos também, Segunda Grande Guerra, então, eu já mencionei, de 39 a 45. Então, o que aconteceu? Os navios brasileiros começaram a ser torpedeados dizem alguns que os primeiros, um ou dois torpedeamentos, foram por navios americanos, por submarino americano, para fazer o Brasil entrar na guerra. Na verdade, não foi provado isso, provou-se isso sim, que navios alemães, submarinos alemães, torpedearam navios brasileiros. E a maior parte eram navios mercantes. Para vocês terem uma ideia, morreram mais brasileiros no torpedeamento dos navios brasileiros do que morreram na FEB, na luta na Itália. Morreram 1.800 brasileiros, mais ou menos, nisso daí. Bom, tem um livro aí, O Brasil na mira de Hitler, em que o Robert Sander, que é um repórter brasileiro, escreveu sobre o assunto, e menciona, então, a quinta coluna. O que era a quinta coluna? Eram os agentes nazistas, os alemães, que informavam a Alemanha do movimento de navios nossos, sobrevoavam até, quer dizer, sobrevoavam não, devia ser um teco-teco passando para dizer que estava saindo um navio tal do Brasil, tudo mais, porque o Brasil era neutro naquele tempo, não tinha entrado na guerra ainda. O Brasil só entrou na guerra por causa do torpedeamento dos navios.
E outra coisa, entrou na guerra também por uma coisa que eu quero dizer para vocês. E, olha, eu não sou getulista, não, ao contrário até, mas Getúlio Vargas, que era o nosso presidente naquele tempo, ditador, ficou 15 anos como presidente do Brasil. Getúlio Vargas teve um encontro em Natal, no Rio Grande do Norte, com o presidente Roosevelt, que veio de lá. Eu me lembro que eu vi a fotografia dos dois num jipe. Eu já tinha 7 anos de idade, eu acho. Não, 42, eu tinha 5, não era nada. Depois que eu fui ver isso. Mas, o que aconteceu? Ele fez e falou o seguinte, olha, entramos na guerra, sim, a favor de vocês, a favor dos aliados, porque Natal, no Rio Grande do Norte, eu não tenho o mapa aqui, mas vocês têm o Rio Grande do Norte aqui no Brasil, nessa ponta, que é o caminho mais curto entre o Brasil e a África, que fecha o Atlântico Sul. Então, colocando os nossos navios ali, nós iríamos impedir a passagem de navios para o Atlântico Sul. E ele chega a conversa com o Roosevelt e diz o seguinte, tudo bem, entramos na guerra sim, mas nós queremos ter uma usina de aço, porque ninguém na América do Sul fabricava aço. Tinha fabriquinha pequena só. Então fizemos Volta Redonda. E foi o que proporcionou ao Brasil depois a indústria automobilística e tudo mais. O nosso grande problema que nós tínhamos, vejo, e disso eu me lembro bem, gente, que o grande rival do Brasil, a grande rival do Brasil era a Argentina. A Argentina, a gente fala, não, a Argentina está muito melhor que nós. Era assim mesmo. Só que, com Volta Redonda, nós conseguimos passar na frente da Argentina. Depois ainda fizemos Itaipu, que foi melhor ainda, porque Itaipu, vocês sabem que se abrir as comportas de Itaipu, Buenos Aires fica sob 7 metros d'água. Então, quer dizer, já deixou as coisas. Mas a Argentina também teve um problema sério com o Perón, com a ditadura de Perón e depois com a Isabelita, não, com a Eva primeiro e depois com a Isabelita. A mulherada atrapalha a vida de todo mundo, viu, gente? Não é brincadeira. Não, é brincadeira. Mas, o que aconteceu então? Então nós tivemos, e o Sérgio Corrêa da Costa era embaixador, foi embaixador do Itamaraty, mas ele ainda era jovem, ele entra nos arquivos da Argentina e consegue tirar cópia de vários documentos secretos. Alguém ainda perguntou para ele numa palestra que ele fez, mas como? Aquele tempo, para tirar cópia, não tinha cópia, não tinha nem xerox, era fotocópia, tinha que tirar fotografia. Como é que ele fazia? E ele contou, então, não, eu fazia o seguinte, eu fiquei lá dentro, eu disse que eu estava pesquisando a genealogia das famílias argentinas no Brasil, entrava e pegava, então, a certidão de batismo, a certidão de nascimento, certidão de casamento, botava os papéis juntos. Levava, e o próprio arquivo lá, eles não olhavam e tiravam cópia para mim de tudo. Depois da cópia da certidão, mas eu rasgava e jogava fora. Mas ficava com os documentos secretos. Porque a Argentina achava que, se dominasse o Brasil, Perón dizia isso, dominando o Brasil, a Argentina seria a líder da América do Sul. E os alemães acreditavam nisso. Tanto é que os alemães influenciaram muito a Argentina, e foram para a Argentina, mesmo depois da guerra, uma série deles. Bom, depois nós temos ainda a espionagem na era eletrônica, a internet. Internet, vocês sabem que outro dia tivemos a lei do Marco Civil da internet, agora no dia 23 de abril, que preserva ou busca preservar a intimidade e a privacidade. É difícil, gente, está na lei, mas eu não sei, é um outro país que eu conheço que tem lei de montão, entendeu? O diabo é que ninguém segue essas leis. Eu não sei que país é esse, eu não quero nem citar para vocês, mas que tem não sei quantas mil leis, acho que são 300 ou 350 mil leis agora, que os deputados lá e o governo acham que fazendo a lei está tudo resolvido. Deve estar, né? Mas é um país que a gente não conhece. Eu não estou criticando ninguém, nem sei qual é esse país, viu? Mas, e depois nós temos também, então, aqui o Marco Civil da Internet. O grande escândalo foi o Edward Snowden, que penetrou, mostrou como os Estados Unidos estavam entrando nos segredos de todos os países por via eletrônica. E, na verdade, se vocês se recordarem, talvez alguém se lembre disso,
houve um líder croata, ou sérvio, ou bósnio, sei lá, daquela bagunça que eles têm lá, que foi morto. Por quê? Por um drone, quer dizer, aquele avião não pilotado, que é porque ele usou o celular. O satélite americano pegou o celular e mandou, viu onde ele estava, identificaram a voz, porque dá para identificar a voz também, viu, gente? Identificaram a voz, mandaram o drone, e o drone matou esse líder soviético, esse líder de lá. Antigamente era Iugoslávia, entendeu? Só que a Iugoslávia hoje virou seis países diferentes. Então, eu não sei dizer qual deles. Aliás, tem um deles aqui que vai jogar amanhã, né? A Croácia. É a Croácia, né, amanhã? Tá. Então, vocês já viram, né? E quase apanhamos do outro deles, que foi a Sérvia. Tá? E a Bósnia também está aí para atrapalhar a vida da gente. Acho que não chega para frente, mas a gente nunca sabe. Bom, o Snowden fez a denúncia e denunciou, inclusive, que o Brasil, coisas da conversa da nossa presidente, tinham sido já objeto de gravação e interceptação pelos americanos. Então, gerou protesto nosso, da Angela Merkel, da Alemanha e tudo mais. Na verdade, isso não é novidade nenhuma, gente. Que um país espiona o outro, não é novidade nenhuma. O problema é competência. Isso é diferente, tá certo? Se nós tivéssemos competência para espionar os Estados Unidos, vocês acham que nós não estávamos espionando? Com certeza que sim. Quer dizer, espionamos alguma coisa, viu? Mas pouca coisa. Mas espionamos sim. Bom, e quando você usa o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, qualquer coisa, isso eles têm maneira de entrar nisso daí, verificar quem é e o que está fazendo. Certo? Então, cuidado vocês com tudo isso daí. Alertem seus clientes sobre isso também. Porque, vamos para frente agora, então, por favor. Vocês vão ver o seguinte, nós temos os hackers. E os hackers entrando em tudo. Eu vou falar sobre os anônimos depois, mas vou falar já. Vocês viram no jornal que a semana passada e a semana retrasada, o grupo Anonymous, é interessante esse grupo, porque esse grupo usa aquelas máscaras do Guy Fawkes, que é um que trabalhou em aparece em V de Vingança também, tá certo? Mas ele foi esse Guy Fawkes, que vocês veem a máscara, é o seguinte, é que ele entrou uma vez, houve a conspiração da pólvora na Inglaterra. O rei Jaime I ia para o parlamento inglês e ele montou como outro grupo uma série de barris de pólvora debaixo do parlamento. E dizem até os ingleses o seguinte, que foi o único cara que entrou com intenções honestas no parlamento, foi ele, viu? Ninguém mais tinha. Mas é a máscara que usam. E os anônimos, então, fizeram o quê? Os anônimos entraram no Brasil, no Itamaraty, nas coisas do Itamaraty. Eu tenho um colega que trabalha comigo na Academia Campinense de Letras, nós trabalhamos nas instituições, e o que acontece? Acontece que ele falou, Agostinho, isso acontece mesmo. Eu sei que acontece, tá certo? E outra coisa, falou, mas é a correspondência normal. Eu falei, não, eu não vou tirar cópia de correspondência normal. Eu quero aquela que está escrito secreto, top secret, confidencial. Essa sim eu vou pegar, tá certo? E foi isso. Porque veja, gente, aliás, vocês são advogados, e quero dizer a vocês que eu faço uma coisa, eu sou advogado empresarial também. Eu trabalho muito em direito internacional. Eu vou ter uma reunião com algum cliente, vocês sabem o que eu faço? Eu entro no Google para saber quem é o cara e quem é a firma dele. Quer dizer, quem vai conversar com alguém, com o presidente, não sei de onde, vai querer saber quem é ele, quem é o ministro dele, e os detalhes. Olha, não é a mulher dele quem manda é a fulana de tal, que é a amante dele. Quer dizer, isso tudo interessa você saber. Isso é espionagem que precisa ser feita. Quer dizer, depende da sua qualidade de espião agora. Depende da sua competência. Se você for competente, você faz. Se não for, paciência, né? Mas é isso que devia ser feito. Bom, então, os hackers entraram, então, no Itamaraty, na diplomacia brasileira, e tiveram acesso a muita coisa. Parece que estão bloqueando. Eu tenho minhas dúvidas também, mas em todo caso, porque, olha, bom, eu não conheço eletrônica o suficiente para dizer, mas parece que nada é feito que não possa ser
colocado a salvo dos hackers na eletrônica. Vocês que conhecem bem esse assunto podem dizer, cuidado com os seus celulares, hein? Ainda agora alguém estava me falando, a doutora Kátia, lá embaixo, falando de que entraram outro dia ela recebe uma mensagem cobrando do cartão de crédito dela uma visita, ou uma viagem daqui a Manaus, se eu não me engano. Não comprei nem nada. Quer dizer, coisa de hacker que entrou e pegou isso daí. Bom, na literatura, existe também os programas oficiais de vigilância. São vários programas que eu pus o nome aí. Eu vou mencionar o Five Eyes, os 5 olhos, que foi um acordo entre Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Os países resolveram trocar informações entre si. Hoje, já são 14 países que estão trocando informações. Hoje que nós sabemos. Não sei se ele não vai ter mais ainda. Tá certo? E tem o nome dos programas aí. Na literatura, nós temos uma série de espiões. Os 3 mosqueteiros que vocês lembram, tem a Milady, que o último era com a Jojovich, né? Mila Jojovich, que era a última Milady. Mas isso daí tinha no cinema mudo, já tinha, viu, gente? Eu assisti, não que fosse do meu tempo, mas eu assisti no filme mudo dos 3 mosqueteiros também. O James Bond, que eu já mencionei, o Ian Fleming, o Smiley, que é do John Le Carré, e nós temos ainda a espionagem corporativa, advogado de empresa, principalmente, é um tal de um pegar a informação do outro. Por quê? É informação de mercado, roubo de dados e informações, o e-mail corporativo, dados financeiros, escuta telefônica. Existe isso, gente. Existe isso. Mais adiante, professor. A espionagem industrial, que também existe, a concorrência desleal para saber marca, patente de alguém, de tal maneira que vocês sabem que existe o dever de sigilo do empregado que deixa a empresa e não pode revelar os segredos da empresa, segredos não só de patentes, mas os segredos comerciais da empresa. E que segredos comerciais são esses? Por exemplo, um deles, outro dia ainda tive um cliente no meu escritório conversando comigo. O sujeito vai lá e leva a relação de clientes do outro, de quem ele trabalhava, entra na outra firma, vai ser sócio até. Entra na outra firma, leva a relação de clientes e as condições de venda. Olha, para esse daqui o prazo de venda é de tanto, o desconto é de tanto para pagamento. Tudo isso, gente, é normal, existe. E as empresas têm que estar prevenidas para isso. Nós temos também, na parte trabalhista agora, viu, Igor, a questão da entrada dos hackers, ou do uso dos computadores da empresa para espionagem e para outros meios. Por exemplo, pode o empregado usar o computador da empresa para pornografia? Teve um caso no TRT que houve já, aqui em São Paulo, que houve já o reconhecimento da justa causa. Então, existe isso mesmo. Mas existe uma série de coisas. Pode mandar currículo vitae pedindo emprego em outro lugar, dentro do computador da empresa? É outra coisa. Tem uma série de coisas que... E olha, isso vai piorar muito mais, porque agora eu vou falar na Lei Brasileira Anticorrupção. Essa Lei Brasileira Anticorrupção, o Brasil já tinha assinado vários acordos internacionais e a corrupção seria contra os governos, tá certo? Governos nacionais ou estrangeiros. Mas o que acontece? Criou-se a responsabilidade objetiva das empresas, ou seja, a empresa não pode mais provar que ela não sabia que o empregado dela estava fazendo suborno para alguém, nem nada disso. E às vezes o suborno do empregado da empresa não é porque a empresa quer. Ele quer ser promovido. Então, olha, tem uma vaga de vice-presidente, se eu conseguir o contrato para fazer uma hidroelétrica na Colômbia não, né? Melhor, na Venezuela, né? Eu vou lá e ofereço um dinheiro para o pessoal e a gente ganha e eu vou ser promovido. Tem tudo isso, gente. Tem muita coisa. E no Brasil, dentro do Brasil, a mesma coisa, viu? E você tem o problema da anticorrupção. Por exemplo, chega um fiscal na empresa e vai autuar. E o empregado faz um acordo. Olha, não, se você fizer isso, eu vou perder minha condição de diretor financeiro. Faz um acerto lá com o fiscal que veio, né? Faz o acerto e nesse acerto vai usar o dinheiro da empresa para alguma coisa. Eu já tive gente querendo fazer isso comigo. Quer dizer,
me consultando. Eu me lembro que um cliente chegou uma vez e falou, Agostinho, olha, né, temos esse auto de infração aqui para defender o imposto de renda. E o negócio é o seguinte, quando você vai cobrar de honorários? Eu falei, olha, eu dei meus honorários. Eu falei, não, porque eu tenho o fiscal, tem um amigo que é advogado e diz que garante. Você garante o resultado? Eu falei, não garanto o resultado. Imagine se eu vou garantir o resultado. Não, é que o fiscal tem um amigo que indicou para nós que é advogado e diz que garante ganhar o caso. E vai cobrar, então, os honorários X. Eu falei, olha, desculpa, eu não faço isso e tudo mais. Bom, e realmente eu não fiz. Eles fizeram isso, ganharam em primeira instância, depois houve a revisão. Em primeira instância mesmo. E levaram a FUBECAP. Levaram mesmo. Daí vieram me procurar. Eu falei, olha, sinto muito. Não quero mais nada com vocês. Porque não dá. Mas isso acontece, gente. Então vocês têm que estar prevenidos, principalmente os jovens, para isso. Porque fica o negócio. Às vezes alguém do escritório diz, não, mas nós vamos perder o cliente. Bolas para o cliente. O problema é seu, porque você vai ter problema. E veja, os advogados ficam envolvidos nisso também, na lei de anticorrupção, que há penalidades criminais. Ainda que a gente fale aqui culpa ou responsabilidade objetiva, tem a responsabilidade criminal. E nós temos o problema da delação premiada também, que existe já, vocês conhecem, no direito penal. Mas, vamos para frente, que agora eu vou mencionar para vocês. Pula. Mais uma. Vamos ver se está. Opa, mais. A lei americana de anticorrupção tem um programa de recompensas. Gente, não é brincadeira. Quem denunciar ao governo americano que houve uma corrupção contra um país estrangeiro, pode ganhar uma recompensa. Recompensa pequenininha. É de 10% a 20% nos casos superiores a $1 milhão. Ou seja, 10% a 20% nos casos em que a outra parte não é condenação, não. Se fizer um acordo a outra parte, o denunciante vai ter esse dinheiro. E eu estou trazendo para vocês o caso principal que houve. A lei chama o whistleblower, que menciono, que o whistleblower é aquele que toca o apito para avisar que está alguma coisa errada. É uma coisa antiga nos Estados Unidos, essa expressão. E, na verdade, a maior recompensa que eles apagaram foram de $104 milhões para um sujeito que denunciou a UBS. A UBS é a União dos Bancos Suíços, dizendo que a União dos Bancos Suíços tinha 19 mil contas de contribuintes americanos. Então, os americanos foram lá, verificaram isso daí e aplicaram uma multa de $700 milhões, 700 lá vai pedrada, milhões de dólares na UBS. Mas, além disso, eles arrecadaram mais de 5 bilhões de dólares desses contribuintes americanos. Vejam que a coisa é muito séria. E, gente, isso é a lei americana. Vocês conhecem é um outro país também, não vou dizer, de macaquinhos. Vê que tem uma lei, vamos fazer essa lei. Então, uma lei parecida com essa é uma boa, né? Vamos fazer uma lei melhor. E normalmente, para nós ainda, o negócio é o seguinte, nós exageramos mais ainda. Se lá a recompensa é de 10% a 20%, vamos dar de 50%, né? Tá? E olha, tem jeito de fazer isso daí. Viu? Hoje em dia, daqui a pouco, vocês vão ver um projeto de lei sobre isso na Câmara dos Deputados. Bom, a espionagem industrial, os interesses econômicos, por exemplo, na venda de equipamento militar, aviões, tudo mais. Vocês acham que um país não vai, um determinado país vai comprar caças, por exemplo, não vai espionar o outro país? E o outro país que está vendendo caças não vai espionar o outro que também está na mesma concorrência? Vamos procurar também para saber o que é. Vamos sim, vamos lá. Fala, olha, não dá para espionar lá. Essa empresa sueca a gente não pode. Mas tem um fornecedor deles que a gente pode saber o que eles vão fornecer. Então, não, eles vão fornecer um sistema de navegação assim, assim, assim. E vai lá o sistema de navegação. E com isso vai pegando os outros dados. Certo? É isso que acontece. Espionagem industrial. A GM e a Volkswagen tiveram um problema sério na Europa em 1993, porque um diretor da GM saiu e foi para a Volkswagen e levou os planos da GM sobre venda
carro popular. E houve realmente uma discussão grande e a Volkswagen foi condenada, inclusive por isso, nos Estados Unidos. Tivemos o problema da Telecom Brasil e a Telecom Itália, que houve também a mesma coisa. E eu vou citar já o da Pepsi Cola, Pepsi e Coca-Cola. Vocês já ouviram falar que a Coca-Cola tem uma fórmula secreta, que só 2 pessoas conhecem essa fórmula. Acontece o seguinte, uma secretária da Coca-Cola entrou em contato com alguém e falou, oferece para a Pepsi a fórmula. Eu tenho a fórmula aqui, eu pego das 2 pessoas, eu consigo pegar e vamos vender essa fórmula para eles. Gente, algo inusitado, sem precedentes aconteceu. A Pepsi Cola levou isso daí para a Coca-Cola, dizendo, olha, ofereceram para nós isso tudo. É difícil entender isso no mundo de negócios, viu? Mas foi feito isso daí. Essa secretária foi presa, os outros também envolvidos foram também dentro dos Estados Unidos, mas é um caso interessante mesmo, viu? Bom, depois nós temos, você tem uma série de agências de inteligência. Nos Estados Unidos, você tem a NSA, que é a National Security Agency, a Agência de Segurança Nacional. Você tem a CIA, você tem o FBI. No Reino Unido, você tem o M16, o M16, que é o do James Bond, que é o serviço secreto de Sua Majestade. Você tem na Alemanha, na França, você tem o 2º escritório, o DGM Bureau, fundado em 1871. Na Alemanha, você tem aquele que foi fundado pelo Gehlen, que eu mencionei antes, o BND. A Índia tem também. O Paquistão, Israel tem o Mossad e a China também tem. Eu peguei aqui as 10 maiores agências de inteligência do mundo. A agência de inteligência, o Ives escreveu até outro dia no trabalho dele. É conversa, né? É agência de espionagem mesmo. Chama de inteligência porque quer. Mas vamos para frente, por favor, Igor. No Brasil, nós tivemos, em 1927, o Conselho de Defesa Nacional. Depois tivemos o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, em 46. Depois tivemos o SNI, que durou de 64 a 90. Depois isso passou para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, Subsecretaria da Inteligência. Hoje o que nós temos é a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que responde ao Gabinete de Segurança Institucional. Se vocês forem ler as notícias sobre os hackers, sobre a interceptação de mensagens da Dilma, é justamente aí que vocês vão encontrar esses elementos, no Gabinete de Segurança Institucional. Entidades não governamentais que fazem também espionagem. Nós temos o Anonymous, que eu já mencionei para você, que é grupo de voluntários. Eles não têm alguma organização, não tem chefe, não tem nada. Eles colocam na rede e pronto, acabou. Você tem a Wikileaks, que era da Wikipedia, né? E tem as empresas particulares de investigação. E olha, empresas particulares de investigação, vocês recebem... alguém, não vou nem perguntar aqui, mas eu já fiquei devendo. Hipótese. Não tão hipótese assim, né? Mas daí telefona alguém do banco, olha, aqui é do Serasa, o senhor está com um problema assim, assim, assim. Quer dizer, alguém passou informações para o Serasa, né? Que não deveria passar. Mas está oficializado isso no Brasil inteiro. Se vocês forem a alguma dessas, Dan Bradstreet, por exemplo, quiser informação da empresa tal, ou do fulano e tal, eles vão te dar a informação. Olha, a empresa é sócia fulano, a posição dela bancária é essa, está devendo tanto, teve tais ações. Fala de tudo da empresa. Isso são as empresas particulares de investigação. E tem a Kroll, que eu mencionei lá adiante, que a Kroll é uma empresa internacional, que tem também um serviço de investigação muito bom. Muito bom. Se você tiver um cliente que precisa saber da vida de alguém, procura, vai ficar um pouquinho caro. Um pouquinho muito caro. Eu tenho um caso em que a Kroll entrou e tudo mais, era um problema de espionagem, de marca industrial, aliás, de processo industrial. O processo está correndo ainda. Da diplomacia e espionagem, nós temos os tratados internacionais de cooperação em matéria penal. Nós temos os países de todo o mundo entrando em matéria penal para dizer o seguinte:
Não, olha, vamos, porque nós temos que combater o tráfico de escravas, temos que combater o narcotráfico, quer dizer, tudo é razão para fazer isso. É só dizer que estou combatendo o narcotráfico que está resolvido, né? Vou entrar, tudo mais. Nos tratados de dupla tributação, aí agora sei minha área. Gente, eu não falei para vocês, eu trabalho principalmente em direito tributário internacional. E nos tratados de dupla tributação internacional, nós temos cláusula de troca de informações entre as administrações fiscais e de assistência mútua na cobrança de impostos. E temos, eu tive até no Congresso Nacional falando sobre isso, em 2013, o STIA, que é o Tax Information Exchange Agreement. É o acordo de troca de informações fiscais entre países. O Brasil só tem um, por enquanto, que é com os Estados Unidos, porque o Brasil não tem um tratado de dupla tributação com os Estados Unidos. Mas estamos caminhando para ter um com a Inglaterra, com quem nós não temos tratado também, com a Alemanha, que nós tínhamos tratado, mas nós denunciamos depois, tá certo? Então, é o que nós temos aí. Os tratados de cooperação internacional em matéria penal, então, por causa de terrorismo, narcotráfico e escravidão branca, por gentileza. Existe ainda nos Estados Unidos o FACTA, o ato de cumprimento sobre obrigações, sobre contas estrangeiras nos Estados Unidos, que é os bancos que declararem contas no exterior de americanos, fazem um convênio com o IRS, que é a Secretaria da Receita Federal Americana, tá certo? Para revelar, então, essas contas e as operações dos seus clientes americanos. Com isso, eles reduzem a tributação nos Estados Unidos desse pessoal todinho. O G20 em São Petersburgo também está atrás de cooperação internacional. Na verdade, as malhas do governo são para pegar todos nós, no mundo inteiro. Tá certo? Não adianta você querer ter conta escondida. E não precisa ser muito escondida, não. Eu quero ter escondida aquilo que eu mencionei por causa da amante. Vocês já pensaram? Eu não tenho. Se eu falasse alguma coisa aqui, minha mulher me capava em seguida, né? Então, muito cuidado. Mas, poderia ser isso daí. Então, vejo, aí a troca automática. Eles querem já troca, e já existe em alguns países, troca automática de informação. Não precisa ninguém pedir. O TIA brasileiro, o Tratado de Troca de Informações Fiscais, exige que um país peça para outro. Eles querem, desde o G20 de São Petersburgo, eles querem não, que você passe a informação automaticamente. Tenho, fulano de tal abriu conta aqui e tudo mais. Tá? Bom, então a grande questão, estou finalizando agora. Existe ainda o direito à privacidade? Como fica esse direito? Existe, dependendo do caso. Tá certo? Mas é muito tênue hoje em dia. Quer dizer, se fosse, como eu disse para vocês, se fosse só o judiciário entrando para quebrar a sua privacidade, seria uma coisa. Mas não é. As administrações fiscais e as administrações em geral, do mundo inteiro, querem entrar. Então, é muito difícil. Nós temos aquele princípio da prova ilegal. Qual é o princípio da prova ilegal? É que o fruto da árvore envenenada não pode servir de prova. Ou seja, você conseguir uma prova ilegal, você não pode usar. Está na Constituição. Bolas para a Constituição. Muito obrigado.